quanto que a precipitação, a chuva, pode influenciar no pegamento da florada do café. Fala galera do agro, eu sou o Davidson, engenheiro agrônomo, e esse aqui é o canal Valor Agro. E se você quiser saber mais sobre café, cultivos agrícolas em geral, te convido a se inscrever nesse canal e ficar por dentro de toda a informação em primeira mão sobre produtividade e rentabilidade no campo. E para se inscrever é muito fácil, é só você clicar no botão de se inscreva aqui embaixo e ativar o sininho. Então, se você já se inscreveu, bora pro vídeo. O café necessita de um déficit hídrico para estimular a floração dele, a indução de botões florais e tudo mais. Porém, depois que os botões florais estão desenvolvidos já, ele precisa de água para poder fazer todo aquele processo do pegamento da flor em si. Nesse sentido, o pessoal da Procafé fizeram uma observação. Na safra 2014-2015, uma lavoura que estava sob efeito de déficit hídrico. E o que é isso? É justamente essa estiagem que a gente está, a falta de água, a falta de chuva. E o que eles observaram é o seguinte, quando não tem o que a gente tem visto até em algumas lavouras já, né? Aquela queima da florada e a queima também das folhas por conta de pouca umidade e alta temperatura, né? Então, quando não tem esses fatores, tem uma umidade tal que consegue abrir a flor, porque a flor também vai precisar de água para poder abrir, né? Tem uma série de reações químicas que acontece na presença da molécula de água, né? Então, tipo, as quebras de açúcar e tudo mais, para poder ter um funcionamento ótimo no metabolismo da flor e ela poder abrir. Então, o que eles observaram é o seguinte, quando tem um déficit hídrico nessa fase de botão floral, se não houver esses fatores de queima, esses fatores que realmente destrói a estrutura da planta, né, que acaba com a flor, acaba com a folha também, por conta da alta temperatura e da baixa umidade, depois, quando a chuva regulariza, eles não observaram perdas na produtividade, ou seja, mesmo que nessa fase agora não tenha muita água, se tiver água suficiente para abrir a flor e ela seguir com o metabolismo, depois quando normaliza as chuvas, não observaram perdas. É lógico que a gente também está falando de uma normalização relativamente rápida. Se não chover por muitos meses, é uma outra questão. Inclusive, a parte mais limitante, ao que parece, ter água, ter chuva, na parte de expansão do fruto, porque é ali que ele mais vai demandar água. Aquele momento que ele sai do chumbinho para o fruto verde, aquele momento que ele está pequenininho e de repente ele começa a crescer e expandir muito rápido. É nessa fase que ele vai precisar de muita água. Por quê? Porque ele vai começar a formar as reservas, vai começar a formar a semente, e aí ele vai demandar muita água. Aí nessa fase, a falta de água é extremamente danosa. Então até faz sentido, caso a temperatura não destrua a estrutura da flor, que ela consiga se desenvolver. Porque tem umidade no solo também, né? A gente precisa entender que o solo é um banco, não só de nutrientes, mas de água também. Inclusive, se no solo tiver uma umidade muito baixa, é maior. E aí, as flores anormais, elas têm uma chance de abortamento maior do que as flores normais. Agora, precipitação, temperatura é uma coisa que a gente não consegue influenciar. Então, uma forma da gente minimizar esses efeitos, ou seja, reduzir um pouco os prejuízos desse tipo de situação de estresse hídrico, porque não tem como. Nenhuma planta é resistente à falta de água, mas você consegue reduzir um pouco os danos desse tipo de situação. Como? Protegendo o solo da sua lavoura. A entrelinha, por exemplo, você ter ali um adubo verde, uma braquiária, alguma coisa que ajuda a entrar água no solo para poder abastecer esse banco que o solo é, né? O solo é como se fosse um banco não só de nutrientes minerais, mas também de água. Ou seja, quando ele tem água ali dentro, a planta consegue acessar. Usar palhada, por exemplo, na linha do cafeeiro, principalmente o café novo, né? Você vai ter aquela palhada ali que vai manter a umidade, principalmente na linha ali perto do café, quando ele é mais novo, a raiz dele é muito pouco desenvolvida ainda. Você tem aquela palhada ali que protege, ajuda bastante. A utilização de gesso agrícola, porque o gesso ele vai promover um maior crescimento do sistema radicular, ou seja, a planta vai conseguir crescer esse sistema radicular, a raiz dela, mais profundamente, então acessar aquela água que está mais profunda. O próprio calcário, que vai disponibilizar também mais nutrientes para ela, e aí ela vai conseguir se desenvolver e produzir mais raízes também, e de mais qualidade também. E a nutrição adequada, porque nada disso adianta se a planta não estiver bem nutrida, porque uma planta bem nutrida, ela
ela se torna um pouco mais resistente também ao déficit hídrico, à falta de água. Como eu falei, nenhuma planta é resistente à falta de água, mas ela consegue tolerar melhor, assim como as próprias doenças, né? Então é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, dá like nesse vídeo, compartilha com todo mundo aí. É isso aí. Até o próximo vídeo, pessoal. O agro não para.